Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos. Juntos vivemos felizes para sempre com inclusão e igualdade. Intermarché Valdepedras. Viver bem ao melhor preço. Olá, viva e sejam bem-vindos a mais um episódio do Ondas de Impacto, o podcast que fala de inclusão sem paninhos quentes e com o coração ao largo. Hoje temos connosco alguém que escuta mais do que fala, mas quando fala, se calhar, vale a pena ouvir. A Stephanie Detzel, espero estar a dizer bem, é psicóloga na Apex, integra o projeto Lacos e tem a missão de cuidar do que não se vê, emoções, ansiedades, medos e esperanças. Vamos explorar o papel da psicologia na inclusão, os desafios de trabalhar com pessoas com deficiência e famílias e talvez até desmontar uns quantos tabus. Olá, Stephanie. Olá, Fernando. Obrigada pelo convite. Olha, vamos começar por falar de Stephanie. No sotaque vão perceber que vens do Brasil, onde estudaste, mas o mestrado foi feito em Portugal. Isso mesmo. Como é que foi isso? Foi assim de repente, decidiste, vou para Portugal? Um pouco por aí. Eu tirei toda a minha licenciatura no Brasil e depois senti que precisava aprofundar, queria experimentar coisas novas, culturas novas e pensei, por que não um mestrado? Foi assim que vim para Portugal tirar o mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde. Onde é que tiraste? Na UALG. O que é que te trouxe ao projeto Apex e ao Lacos? Pronto, ainda assim, nessa altura da universidade, eu já conheci o trabalho da Apex, o impacto social que existe por trás de todo esse trabalho, e buscando uma coisa nova na psicologia, queria algo que fosse muito prático, acessível e com um público novo, que eram as pessoas com deficiência. Então, na altura do mestrado, eu precisava de fazer um estágio e procurei a Apex nesse sentido para conseguir unir o útil ao agradável, digamos assim. E nesse momento, nesse mesmo contexto, encontrei o Lacos, é um dos projetos da Apex, fiz grande parte do meu estágio ali, e quando surgiu a oportunidade de dar continuidade nesse trabalho de outra forma, né, já como profissional, como psicóloga, abracei a ideia, mergulhei fundo e cá estou eu. O Lacos tem muito a ver com arte. Com arte, sim, sim. O Lacos é um espaço, né, que visa promover a autonomia e a inclusão social através da arte e da cultura. E a arte é uma forma de expressão emocional, né? Então, por que não? Nós trabalhamos com pessoas com deficiência, jovens adultos, e como psicóloga lá, eu procuro desenvolver atividades, né, que promovam as competências cognitivas, competências socioemocionais e competências sociais. Então, todas as atividades, para além da arte, né, são pensadas com o intuito deles aprimorarem essas competências, e não só isso, mas também pensadas no ritmo e na individualidade de cada um deles. Aquela exposição que fizeram de fotografias feitas por gente que não vê é fantástica, não é? É incrível, é um trabalho incrível. Acompanhaste tudo isso? Todo o processo criativo e poder ver como eles se identificam nas fotografias, o que eles escolheram fotografar. O Luiz, que foi, né, em busca das memórias dele, e ver ele se reencontrando e muitas vezes se vendo. Sim, sim. Na própria fotografia foi incrível, é muito bonito, é um trabalho incrível. Essa é interessante. Eles veem-se na própria fotografia. Tu sentes isso? Completamente. Porque cada fotografia é como se eles estivessem ali imprimindo e registrando quem eles são. Qual é a identidade de cada um deles. É incrível. Fantástico. Tu trabalhas com quem? Só com utentes, com famílias, com equipas? Um pouco de tudo, e ainda bem. No Lacos, o meu trabalho é diretamente com os utentes, mas a gente colabora com a equipa e com a instituição de uma forma geral, um todo, e com as famílias, é inevitável. Eu acho que a inclusão, de um modo geral, é uma rede, não se faz de forma isolada. Então, trabalhar em conjunto, com todo o contexto daquelas pessoas, é o que torna o processo inclusivo. E mais atraente? E mais atraente, completamente. Onde é que te sentes mais à vontade, ou quem é que não está tão à vontade com a psicóloga que tem na frente? Acredito que eu me sinto mais à vontade quando estou com eles, estou ali trabalhando, estou mais à vontade do outro lado, perguntando, entendendo, ouvindo, compreendendo. Acho que essa parte é onde eu me sinto mais à vontade, se eu perceber bem a pergunta. E com as famílias? Sim, é um trabalho, é uma extensão, digamos assim, né? Será mais difícil, não é? É mais difícil. Eles, de certa forma, é assim. A pessoa é a extensão daquilo que ela recebeu desde pequena, da infância que ela teve, da história. E as famílias têm influência direta nisso, né? Claro. Então, certamente, é um bocadinho mais complicado. Tratar um utente
é tratar também a família do utente, porque essa é uma parte importantíssima. Eles ao saírem dali vão para casa e o trabalho não pode parar. Exatamente. Portanto, e tu és interventiva nisso. Sim, é preciso existir uma continuidade desse trabalho e terem atenção às famílias e compreender qual é a necessidade deles, quais as estratégias que a gente pode passar para que eles possam aplicar em casa, faz toda a diferença. Eu acho que esse trabalho em conjunto é o que faz com que o trabalho tenha sucesso, ou não. Sentes que as famílias acompanham isso? Sim, eu sinto que ali, pelo menos no LACOS, nós temos ali uma boa resposta, um bom envolvimento das famílias nesse sentido. Olha, muitas vezes quando falamos de deficiência pensa-se logo em rampas ou acessos, mas o impacto emocional é tão ou mais pesado. Que desafios emocionais encontras com frequência no teu trabalho? De um modo geral, eu acredito que é o sentimento de invisibilidade. A pessoa com deficiência, ela muitas vezes cresceu ouvindo que não pode estar ali, que não deve, e nesse sentido, tudo que é alimentado vai deixando marcas, e essas marcas vão causando baixa autoestima, sentimentos de insegurança, ansiedade frente ao novo. Então eu acredito que é um dos maiores desafios, é trabalhar todas essas questões e não só isso, mas ver que em contrapartida existem ali pessoas que verdadeiramente querem ser vistas, querem ser ouvidas, querem ser compreendidas. Então são vaidosos, não são? Como? Vaidosos. Muito vaidosos. Muito vaidosos. Não é? São extremamente vaidosos, extremamente doces, receptivos, têm coisas incríveis para nos ensinar. É muito gratificante, é um prazer trabalhar com eles. Olha, trabalhar com a saúde mental ainda tem muito estigma, tem mesmo, não é? E se juntarmos deficiência à equação, parece que ninguém quer tocar no tema. Como é que vês essa resistência? Com toda certeza, eu acho que a saúde mental ainda é muito desvalorizada, é um tabu, assim como a deficiência. E muitas vezes a pessoa com deficiência, quando recebe aquele diagnóstico, enfim, o contexto todo fica preso só àquela condição. E a saúde mental é deixada um pouquinho de lado, como se, ok, não vamos mexer demais nisso. Mas na realidade a saúde mental merece toda a atenção e enxergar a saúde mental dessas pessoas é também dar dignidade a elas, entender que elas sofrem, sonham, sentem, assim como qualquer outra pessoa. Eu não sei se no Brasil será assim, mas por exemplo em Portugal e até na igreja, o doente mental era um demónio. O nosso regime fascista agarrava neles e enfiava-os em sítios estranhos porque tu não tens que te misturar. Havia uma coisa em Portugal chamada mitra, onde eles enfiavam essa gente entre comas, não é? Sim. Porque era gente que não se podia misturar. No Brasil também era assim? Sim, no Brasil existiu toda uma luta antimanicomial exatamente por essa razão. Há muito tempo, a saúde mental, a doença mental, é vista como um tabu, é vista como algo que deve ser separado da sociedade. E não é assim. As coisas mudaram, as pessoas merecem ser incluídas, merecem ser compreendidas, independente do rótulo, merecem ser compreendidas, independente do rótulo, do diagnóstico, do que quer que seja. Olha, voltamos às famílias. Muitas vezes não têm tempo nem espaço para cuidar da sua própria saúde emocional. Como é que a Apex e o LACOS apoiam esses cuidadores? Exatamente. Os cuidadores merecem cuidado e devem cuidar de si. Exatamente. Com toda certeza, até porque eles precisam estar bem para cuidar de quem eles cuidam. Muitas vezes no nosso trabalho a gente busca oferecer orientação, oferecer acolhimento, espaço de escuta para que aquela pessoa possa simplesmente chegar e dizer, olha, tô cansada e tá tudo bem. Então no nosso trabalho a gente busca, ou em outras vezes também, sugerir estratégias para os dias mais difíceis, para cuidados em casa, enfim. Acolher mesmo aquela pessoa, porque a saúde emocional dela é importante. Se ela não estiver bem, não há cuidado para quem ela cuida. Então, sim, com toda certeza. A Apexa tem um trabalho muito interessante, que é o It Care, que exatamente tem dado agora o foco nos cuidadores, em cuidar de quem cuida. E o cuidado, né, o cuidado informal, é um trabalho muito invisível, ou seja, demanda muito emocionalmente, psicologicamente. Então merece atenção, merece cuidado, e as pessoas precisam reconhecer isso também, que elas também precisam ser cuidadas, para além de cuidar do outro. Vamos voltar à Stephanie. Bora lá. Eu olho para ti, tu poderias perfeitamente ser modelo, apresentadora de televisão. Obrigada. Por aí fora. O que é que te levou à psicologia? O que é que te bateu? Ok, bora lá. A Stephanie acho que é uma pessoa muito observadora, muito curiosa. E sempre tive uma sensibilidade especial para ouvir até aquilo que não é dito. Isso, então, muito veio de pequenita? Muito atenta aos detalhes, muito curiosa, sim. E acho que naturalmente foi o que me levou para a psicologia, muito
curiosa no sentido de compreender o que é que move as pessoas. Por que elas se comportam daquela maneira, enfim. E naturalmente, esse caminho me levou até a psicologia. Não estás arrependida? Nunca, jamais. Não te trocarias de curso? Não. Ok. Tens alguma situação ou história que te tenha marcado de uma forma especial? Apesar do pouco tempo ainda, não é? Que exerces? Eu acredito que, assim, histórias que nos marcam de uma forma especial há várias. Mas no meu dia a dia, o que eu presencio mais são as pequenas vitórias. E é aquilo que parece que é mais saboroso. Ou seja, é um utente que consegue, depois de muita ansiedade e muito medo, ultrapassar uma situação ali que era muito aversiva, ou até mesmo uma verbalização, um utente que verbaliza muito pouco. Simplesmente faz uma verbalização espontânea, e nesse momento a gente para no espaço e fala: ok, boa, bora lá, isso mesmo. Continua, diz tudo, até o fim. Então eu acho que essas pequenas vitórias são o que trazem sabor mesmo e muito mais satisfação pessoal, profissional e enfim. É? Com toda certeza. Este mundo está estranho. Completamente. Como é que eles sentem isso? Ou será que sentem? Ou será que deveriam sentir, que devemos ensiná-los a sentir que este mundo está estranho outra vez? Outra vez, outra vez e outra vez. Exatamente. Eu acho que sim, mas eu acho que fazê-los sentir que o mundo está estranho é outra vez colocá-los eles de parte. E, na verdade... Eu refiro-me a integrá-los em vez de os deixar de parte. Porque a coisa está estranha. Sim, mas... E não poderá ficar tão estranha que voltemos àquela situação lá de trás, não é? Sim, sim. Mas eu acho que as coisas têm, de certa forma, mudado a passos lentos. E, nesse sentido, eu acredito que é o mundo que tem que estar preparado para eles. E não nós prepararmos eles para o mundo. A mentalidade das pessoas é que precisa mudar, é que precisa incluir. E é que precisa entender que não há nada de diferente na diversidade. De certa forma, é a diversidade que traz o novo, traz competências novas, traz coisas incríveis. E aí é por esse lado que a gente tem que olhar, ou seja, é o mundo que tem que se preparar. Era bom inventar-se uma vacina daquelas para dar nas mentalidades para ver se a coisa andava para a frente, não é? Seria interessante, acho que resolveria grande parte dos problemas, né? Olha, já te aconteceu entrares numa sessão e pensares: não faço ideia do que vou dizer, e mesmo assim saís de lá com uma sensação de dever cumprido? Já me aconteceu. Conta lá. E de um modo geral, eu acredito que é isso que é bonito na nossa profissão. Muitas vezes a gente aprender que não há guiões, não há coisas a serem... Não há certo e não há errado. Não há coisas a serem ditas nesse sentido. Eu acredito que quando a gente vai sem saber muito o que dizer, é nesse momento em que a gente tem uma escuta ali ativa, presente, e é aí que surgem coisas incríveis. Nesse sentido, eu acredito que a sensação de missão cumprida é mesmo isso. Oferecer presença, disponibilidade. Cada sessão é única. Então, de certa forma, é aí que a gente se encontra. Muitas vezes não há certo ou errado. A psicologia não é uma coisa assim tão séria que não possa ter momentos de humor e de gargalhada. Tem. Sim, com toda certeza. Sim, com toda certeza. Rir é terapêutico, né? O humor é terapêutico. E acho que essa visão do psicólogo muito sério, o psicólogo que não fala, que só ouve, que tá ali, né? Sim. Muito rígido, muito... Já ficou lá pra trás. E hoje em dia tem sessões e atividades em que a gente chora de dar risada, né? Morre de rir. Eu acho que é um pouco disso. A psicologia também é humanidade, também é riso, também é leveza. Não é só dor, sofrimento, choro. Sim. É isso que nos torna humanos, de certa forma, né? Então, acho que sim, a psicologia é isso. Nós somos pessoas reais que temos todas as emoções. Então, tá permitido rir, tá permitido chorar, tá permitido fazer piada, rir da própria tragédia. É isso, é usar o humor a favor da saúde emocional e do bem-estar. Ensiná-los a rir da própria tragédia é uma coisa fantástica. Com toda certeza. Eles agarram? Com toda certeza. Nós temos lá um utente, que é o Luiz, e ele brinca muito, ele é cego, e ele brinca muito com a própria condição dele. Então, muitas vezes ele diz: desculpa, não vi, e a gente cai na gargalhada, e a gente entra na onda e diz: então, Luiz, mas tu não tá a ver? E ele entra na onda, a gente brinca, ri, e eu acho que é isso que traz leveza, né? Traz, bastante, certamente. E ele tem a sua piada, porque eu já falei com ele, e ele diz mesmo isso. Eu não me lembro de ter visto, ou não vi. Sim, perguntei porque ele via, ele creio que foi um acidente, já não me lembro bem. Sim, o Luiz ele deixou de ver por excessos mesmo, abuso de álcool e tabaco, enfim. Ok. Pois,
Ele disse que a vida não era muito rigorosa. Exato. E depois lá veio a fatura, não é? Assim, diabetes, enfim, todas as... Caramba. Mas ele está bem. Tá bem, tá bem. Eu acho que hoje ele tá num processo de aceitação da nova condição dele e ele tá descobrindo o mundo. Sim, porque é diferente, não é? Quem não vê nunca, quem nunca viu e gente que viu e que deixa de ver, as condições são diferentes. Sim, sim. E a aceitação é capaz de ser terrível por vezes. Sim, porque você já teve, né, a sensação do mundo completo. Você já pôde ver, observar e viver de outra maneira. E agora você muda para uma condição onde você não enxerga nada. É noite todos os dias. Pois. Então você tem que se reencontrar e redescobrir os objetos, né? Uma simples xícara já não é daquela maneira. Você tem que redescobrir tudo outra vez. É como se você estivesse reaprendendo. Olha, por falar nisso, nós temos aqui à frente um cafezinho sírio que vamos provar e umas bolachinhas de amêndoa que são feitas ali no projeto One Bean, um projeto que tu conheces. Com toda certeza. Fala-me desse projeto. É um projeto muito interessante, é um projeto que visa incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Coisa que não tem sido fácil, não é? Coisa que não tem apesar sido... das leis. Apesar das leis e apesar de essa situação ter tido mais visibilidade, ainda é muito pouco perto do que nós esperamos, né? Nós temos lá utentes que têm muita intenção de integrar o mercado de trabalho e são plenamente capazes disso. Mas, de certa forma, ainda falta com que a sociedade esteja mais aberta para isso. E o One Bean vem com essa ideia inovadora, inclusiva, e é incrível. Eu acho que eles se sentem muito felizes e capazes de poder executar essas tarefas e ter influência ativa na sociedade. Creio que vai haver novidades agora próximo, não é? Com certeza, espero que sim, estamos otimistas nesse sentido. Mas voltamos às mentalidades. Os empresários, enfim, deveriam ter mais atenção a estas coisas e perceber que as pessoas são deficientes, mas não são menos eficientes. Se lhes derem o trabalho certo e o trabalho adequado, as pessoas vão ter condições de trabalhar se as mentalidades se abrirem. Com toda certeza. Se for dado, né, tempo e espaço para que elas aprendam aquela tarefa, empatia, paciência para acolher elas são perfeitamente capazes de fazer tudo. Seja no contexto de trabalho, seja na vida delas como um todo. Então, sim, essas mentalidades precisam amadurecer nesse sentido, porque essas pessoas estão aí e são plenamente capazes de serem ativas na sociedade como qualquer outra pessoa. Queres tomar o cafezinho já ou tomamos mais daqui a pouco? Mas daqui a pouquinho. Vais sentir assim um cheirinho, este café é fantástico. Eu soube que é um café aromático, né? É um café sírio. Sírio, mas tem ali os depois vais descobrir que ingredientes é que aquilo tem. Ok. Quase toda a gente vai lá. Estou curiosa. Bebes com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar, sem açúcar. Sem açúcar. E olha, o que é para ti um café? Vamos tomar um café. O que é isso? É um ritual? É um momento importante? Por exemplo, duas pessoas vamos tomar um café porque temos que falar. Eu acho que um café pode ser um momento para tudo. É um momento de pausa, é um momento de se falar coisas importantes, é um momento de só apreciar. É um momento, muitas vezes, tomar um café pode ser um exercício de atenção plena, de mindfulness. Né? Onde você está plenamente ali parado, bebendo seu café, sentindo o aroma, o calor, a temperatura, observando a xícara, enfim, de uma forma que, no fundo, no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente não para reparar. Então, um café é um momento de pausa, de desacelerar, de apreciar, mas também pode ser um momento de falar coisas importantes. Quantos tomas por dia? Tenho tentado manter nos 3, mas às vezes é necessário um pouquinho mais. Pois, preciso de descansar um bocadinho, vou tomar um café. Exato. É um momento ali de respiro, né? Entre uma situação ou outra. Olha, vamos desmontar algumas ideias erradas? Bora lá. Qual é o maior mito que gostavas de ver desaparecer sobre o trabalho de um psicólogo? Acho que o maior de todos é psicólogo é coisa de maluco. Era a ideia, não é? Exatamente. E ainda, pronto, às vezes a gente ouve-se por aí, né? Ainda sentes isso? Ainda ouve-se por aí. Muitas vezes as pessoas têm alguma resistência. Eu tenho ideia, talvez seja errada. Antigamente era um horror ir ao psicólogo. Isso é para malucos, exatamente como disseste. Hoje em dia eu sinto que as pessoas dizem minha psicóloga, o meu psicólogo, com orgulho. Não é? Não sentes isso? Sim. Eu acho que hoje em dia essa ideia vem sendo desconstruída, mas antigamente não era assim. Mas hoje em dia eu acho que as pessoas têm enxergado mais ir ao psicólogo, fazer terapia como um autocuidado mesmo e tem valorizado mesmo, porque é aquele momento onde você está ali único exclusivamente para ser ouvido, para ser compreendido e para falar. Né? E ser ouvido por uma pessoa que tem ali embasamento teórico, técnicas, estratégias e que sabe ouvir. E que sabe ouvir. Que é essencial, não é? Exatamente. Há quem pense que os psicólogos dão
conselhos. É isso que fazem? Pode-se dizer que sim. Ou há quem pense Também. que só converseta? Sim, Também sim. é essa, não é? Existe espaço para conselhos e para conversas, mas não só isso, né? Acredito que os psicólogos proporcionam acolhimento, uma escuta ativa, acompanhada de muita bagagem teórica, estratégias, compreensão. Eu acho que é muito mais do que só ouvir e conselhos. Eu acho que o psicólogo também ajuda com que a pessoa consiga identificar e compreender os sentimentos, os pensamentos e as emoções e consiga expressar isso e se relacionar com o mundo de uma forma mais saudável. Uhum. Eu acho que, no fundo, a psicologia é isso, esse é o trabalho dos psicólogos. O fato das pessoas também pensarem um pouco fora da caixa, abrir, né, espaço para que elas possam se expressar e ser quem elas realmente são, sem julgamentos, sem medos. E eu acho que é um pouco por aí. Antigamente era um tabu e era um pouco Havia uma frase estranha, mas que fazia rir. Então, mas o que é isso da psicologia? A gente ainda não sabe, é uma ciência muito nova. Pois, sim. E ainda existe uma dificuldade das pessoas entenderem a psicologia como ciência. Sim, é uma ciência. Achas que sim? Sim, acho que sim. Acho que muitas vezes ainda há aquela ideia de que qualquer conversa é terapia, e não, psicoterapia é apenas com psicólogos, né? É uma ciência com embasamentos científicos, com evidências científicas, e é importante bater nessa tecla para as pessoas compreenderem, sim. Havia uma ideia que é cómica, não deixa de ser cómica, que sabem que tu és psicóloga, olham para ti e ficam com medo que tu estejas a ler-lhes os pensamentos. Já pensaste nisso? Porque isto é real. Sim. Tem aquela conversa, né? A psicóloga já está me analisando. Yeah. Sim. E acho que não é por aí. A gente não é psicóloga 24 horas do nosso dia. Claro que não. Né? Era uma das questões. Também sais do papel. Completamente. Consegues sair do papel, ligar à terra e amanhã é outro dia. Sim, porque eu acho que, por mais que eu seja psicóloga, eu não deixo de ser humana, né? Sim. Eu sinto, eu tenho dias difíceis, eu tenho ansiedades, eu me zango. O fato de eu ser psicóloga só faz com que eu consiga ter ali estratégias para lidar melhor com as minhas emoções e me acolher melhor. Mas não faz com que eu deixe de sentir, com que eu desligue ali o botãozinho das emoções e não, estou imune a tudo, ou também tenho a resposta para tudo, não é por aí. Porque as pessoas têm aquela ideia de que o psicólogo tem resposta para tudo, tem respostas prontas e não é por aí, não é por aí. Não tem mesmo, pois não? Não. Muitas vezes é assim, acho que a gente caminha em conjunto com a pessoa, mas as respostas quem tem é ela, afinal. Quem conhece ela melhor do que ela própria? Ninguém. Mas precisa de aprender isso. Exatamente. Porque se calhar não tem noção de que ninguém a conhece melhor do que ela própria. Exatamente. É uma das vossas funções. Exatamente. É proporcionar ali, acompanhar a pessoa, caminhar lado a lado para que ela consiga se autoconhecer e lidar melhor com as próprias questões dela. Mas a resposta está toda ali. A gente só ajuda e facilita o caminhar desse processo, né? Quanto tempo dura uma sessão com a psicóloga? Uma sessão com a psicóloga é assim, 1 hora. Há psicólogas que façam menos sessões, as sessões que se estendem às vezes, né? No fim de uma sessão, eu brinco, às vezes nos últimos 10 minutos, a pessoa traz uma bomba. E aí, às vezes a sessão para por ali, ok, falamos sobre isso na próxima semana. E às vezes não, às vezes a gente estende a sessão porque realmente a pessoa precisou daquele tempo para chegar àquele assunto complicado. E aí não há problema, a gente estende um pouquinho, fala sobre isso, acalma aquela ansiedade e depois esse assunto vai surgir outra vez e bora lá, que é importante. Também te consultas a ti. Com toda certeza. É preciso ir para o espelho ou não é preciso? Não. Mas sim, eu acho que todos os psicólogos precisam fazer terapia, de um modo geral, porque como é que a gente vai conseguir ajudar o outro? E aí tá, o cuidado do cuidador. Como é que a gente ajuda o outro sem estar bem com nós mesmos, né? Então sim, a terapia é primordial para a gente lidar com as nossas questões e quando a gente consegue ultrapassar e compreender melhor as nossas questões, a gente está melhor preparado para poder ajudar e fazer com que o outro passe pelo mesmo processo. E é também quase como calçar ali os sapatos do outro, né? É estar do outro lado. Sim. A gente sabe o quão desconfortável é lidar com as nossas questões e a gente consegue saber como aquilo é difícil para o outro. De certa forma, é um trabalho de empatia também. Qual é o mito mais curioso, anedótico, que tu conheces acerca do psicólogo? É que nós podemos ler mentes. Esse é o mais... Eu acho que sim. As pessoas têm muito essa ideia, né? De que o E medo.
Completamente. E acham que vão ser mal interpretados ou que às vezes ali numa frase a gente já desvendou tudo e não é por aí. Claro não que é não. por aí. As pessoas são muito mais do que... Muitas vezes, o curioso tá ali num gesto, às vezes no silêncio, às vezes num pequeno detalhe, muito mais do que aquilo que é dito, Aham. né? E os silêncios, por vezes, falam tão alto que faz doer, não é? Com toda certeza. E muitas vezes a gente só precisa estar ali, suportando o silêncio do outro. Às vezes o nosso trabalho é sobre isso. Oferecer presença, acolhimento e suportar o silêncio do outro. Porque às vezes é o que ele precisa naquele momento. A primeira consulta é complicada sempre, não é? Sim, acho que a primeira consulta é quase como uma entrevista, é quase como isso aqui, Fernando. Aham. Onde a gente tenta entender o que é que trouxe aquela pessoa até ali, né? Qual é a história dela, quais são os medos, as inseguranças, quem é aquela pessoa verdadeiramente, como foi a infância dela. E sentes que eles, ao chegarem pela primeira vez, vêm retraídos e não sabem muito bem o que é que vai acontecer? Quando é que podem mesmo começar a deitar fora? E muitas vezes não deitam na primeira vez, na segunda e às vezes na terceira. Sim, Não é? sim. É assim, existem pessoas e pessoas, cada sessão é única, Claro, né? claro. Há pessoas que já vêm ali com tudo pronto pra dizer, há pessoas que vêm com tópicos, né? Ok, quero falar sobre isso, isso e aquilo. É, levam cábula. E há outras onde realmente a gente tem que ir ali puxando por elas. Certo. Exatamente. E dizendo, olha, tá tudo bem, eu percebo que é desconfortável falar sobre isso, quando você estiver preparado, eu tô aqui pronto pra te ouvir. E eu acho que é um pouco por aí, é compreender também e respeitar o momento da pessoa, né? Não é fácil lidar com as próprias questões, com os próprios medos e com as próprias inseguranças. Não é confortável. Terapia não é fácil, mas no final, quando a gente consegue entender e aceitar quem nós somos e aprender a gerir melhor as nossas emoções, a gente vê o quão foi bom ter atravessado esse caminho, por mais difícil que ele tenha sido. Quando a psicologia começou a crescer, acreditava-se e dizia-se que era não só possível, mas necessário que, por exemplo, qualquer empresa tivesse um gabinete de psicologia. Eu acho que sim, eu acho que ainda assim é necessário. Mas depois a coisa parece que parou. Sim, porque, pronto, às vezes quando a gente pensa na psicologia dentro da empresa, a gente pensa muito no psicólogo organizacional, que está ali fazendo, né, a gestão de pessoas, trabalhando a cultura daquela empresa. Mas o gabinete de psicologia seria perfeito, e é perfeito, para os colaboradores daquela empresa. Exatamente. Né? Para eles irem ali, deitarem para fora aquilo que eles pensam, aquilo que eles acham. Melhoraria certamente o trabalho, as funções, melhoraria tudo. E as relações entre as pessoas. As pessoas trabalhariam mais felizes, evitaria, acho que 95% dos conflitos Exatamente. que existem, porque muitas vezes são coisas que podem ser solucionadas se aquela pessoa tiver espaço para falar, mas como não há... Voltamos às mentalidades e aos empresários, neste caso, não é? Exatamente. Que se pensassem bem. Se pensassem bem, todos os empresários tinham um psicólogo nas suas instituições. Olha, se pudesses dar 3 ideias para tornar a sociedade mais saudável emocionalmente e mais inclusiva, quais seriam? Acho que trabalhar a saúde emocional desde os mais pequenos. Eu acho que trabalhar desde as crianças a saúde emocional, a inteligência emocional, compreender as suas emoções, os seus sentimentos, a expressão emocional também. Faz com que a gente prepare adultos emocionalmente mais saudáveis e prontos para lidar com todos os desafios da vida. Então, a base acho que está aí. Depois, em contrapartida, eu acho que é também oferecer uma escuta ativa, profunda e disposta a ouvir, porque as pessoas têm muito a dizer, mas a correria do dia a dia e a tecnologia faz com que muitas vezes as pessoas falem depressa ou, ok, bora lá, vamos pro telefone, e às vezes a gente nem tá ouvindo o outro. Então, eu acho que sim, ouvir o outro com disponibilidade. E, em contrapartida, acho que olhar para a diversidade não como diferença, mas como competência. Ser diferente não é uma limitação, mas sim uma nova competência onde eu posso aprimorar e estar cada vez mais aberto para fazer coisas diferentes no mundo. E o mundo tem muito para ensinar. Viveste, como todos nós, a pandemia no Brasil. Uhum. O que é que sentes depois da pandemia? Isto ficou melhor, ficou pior? As pessoas distanciaram-se mais? Olham para o seu biguito com muito mais força do que antigamente? Eu acho que a pandemia foi um momento de extrema ansiedade. Ninguém sabia o que ia acontecer. Nem o que era, não é? Algo muito novo. E eu acho que, de certa forma, a pandemia distanciou muitas pessoas, mas também trouxe novas formas de estar presente, porque eu acho que as pessoas utilizaram a tecnologia nesse sentido. Já lá vamos às tecnologias. Sim. Tá aí um bom, né? Não sentes que as tecnologias afastaram as pessoas?
Sim, mas eu acho que Tu estás no Algarve e a falar com o teu amigo no Brasil. Exatamente. E se calhar não falas com o vizinho do lado. Exatamente, Não é bem por aí. É bem por aí. Acho que as tecnologias, vieram como um mal para o bem, de certa forma. Sim, tem qualidades, claro que sim. Se a gente olhar por aí. Não sentes? Eu sinto que as pessoas estão cada vez mais... Scroll. fechadas no seu próprio telemóvel, no seu próprio mundo. E eu acho que isso também traz um pouco de intolerância, porque quando a gente está ali no nosso telemóvel, a gente só está consumindo aquilo que nós gostamos. E faz com que a gente se feche para o outro, se feche para aquilo que é diferente, né? É muito fácil, a gente fica na nossa zona de conforto, quase por aí, né? O nosso feed é de acordo com os nossos interesses. Então, faz com que a gente esteja mais fechado dentro da nossa zona de conforto, menos receptivo para o outro. E eu acho que é aí que a gente tem que trabalhar. Olha, estamos a falar exatamente no dia em que se tenta perceber e combater o ódio que está por aí com muita força. Estão a acontecer todos os dias agressões incríveis. Eu no outro dia vi uma coisa impensável. É que já são 3 seguidas. Quer dizer, primeiro foi atacarem um teatro, depois foi atacarem uma senhora que estava a dar comida aos sem-abrigo e ontem outra pessoa foi esfaqueada, uma coisa assim. Portanto, o ódio está por aí. Como é que se combate isto? O ódio está por aí e me assusta muito. As pessoas estão cada vez mais intolerantes, sem paciência e muitas vezes muito reativas. Eu acho que uma forma de combater... Não existe receita, não existe solução. Eu gostaria que existisse a tal vacina, né, Fernando? Sim, a tal vacina. Mas eu acho que a gente combate o ódio com empatia, com amabilidade, com mais tolerância. Eu acho que a gente... Chega? Eu acho que é o começo. Eu acho que a gente tentar olhar para aquela pessoa para além e entender que ela também está vivendo as batalhas dela, vivendo as lutas dela, traz um pouco de humanidade para isso. E talvez é isso, olhar para as pessoas com humanidade, com afeto e com empatia já é um começo. Não é a solução, mas é o começo. Tu vens do Brasil. O Brasil é uma terra de inúmeras etnias. Nunca mais acabam, não é? E há lá alguns conflitos também à conta disso, que estão a acontecer agora aqui. Aqui e não só. Acho que a Europa, o mundo está a ficar, como dizia no princípio, estranhíssimo. Exato. O vestir, a cor, que importância é que tem uma coisa dessas no século XXI, quer dizer? Exatamente. Eu acho que as pessoas se prendem muito à casca, digamos assim, e esquecem de olhar para o outro, né? E dão importância a coisas pequenas, porque realmente não faz diferença aquilo que a pessoa veste, com quem a pessoa se relaciona. Não faz diferença. O que importa no fundo é aquela pessoa, quem ela é, o que ela traz, qual é a essência dela. E, de um modo geral, acho que as pessoas estão perdendo isso. Acho que os preconceitos têm nos mostrado, né? Parece que estão a voltar ideias. Parece que estão a voltar. Da mesma forma que às vezes eu enxergo a sociedade evolui muito nesse sentido, também eu enxergo aí um caminho de retrocesso também muito grande. Sim. E é preocupante, é preocupante. Por isso que eu acho que a gente tem que preparar as crianças para isso. Eu acho que a base está em a gente trabalhar nas crianças a aceitação, trabalhar que o outro não é diferente e que a gente precisa aceitar o outro como ele é. Estás a falar em crianças e eu lembro-me, no teu país, no Brasil, houve uma altura, não sei se a coisa continua assim, mas creio que não, mas houve uma altura que a coisa era muito complicada. Tu tinhas bandos de crianças de 7, 8 anos que rodeavam uma pessoa e valia tudo menos tirar olhos, inclusive a matá-la. Como? Desculpa. Inclusive matá-la. Matavam as pessoas. E depois apareceu outra coisa horrorosa, que eram bandos a caçar crianças. É sério? E a matar crianças. Verdade. Nunca ouviste falar disto? Por acaso não. Foi aliás, deu origem a alguns filmes, porque isto acontecia, quer dizer. Eu acredito que sim. Mas não tinha conhecimento disso, não. Tenta perceber isso, Vou porque acho que é uma altura terrível. Terrível. Com certeza. Porque 7, 8 crianças rodearem-te e ficavas sem o relógio, sem a carteira, se fosse na boa. Porque se não fosse na boa, levavas 3 ou 4 facadas e tinhas, claro, as coisas na mesma. Sim, pronto. Né? Nesse sentido, já pensando no caso da criminalidade, sim, é algo que muitas vezes... Mas também a miséria fazia isso, não é? Exato. A necessidade, né, digamos assim, não justifica, mas olhar para esse lado faz com que a gente compreenda, mas continua a ser errado da mesma maneira. E uma criança é desumano, né? Pensar em algo assim. Não, e a resposta que encontraram, criar bandos, eu não sei como é que chamavam, que iam abater crianças.
É uma loucura, é realmente... Como é que está o teu Brasil neste momento? Olha, eu gostava de saber. Tenho saudades de casa, apesar de me sentir muito acolhida aqui. Há quanto tempo não vais ao Brasil? Ai, acho que 2 anos já. Já tem 2 anos. 2 anos já. Isso é mesmo saudade. Sim. Isso já... 2 anos já. Esse é o psicólogo agora. Já é muita saudade por aí. Sim, gostava de ir ao Brasil. Toda a família, não é? Sim. Amigos que ficaram para trás. Exatamente. Tu eras exatamente de onde? Do sul do Brasil. Do sul? Sim. Dos loiros? Sim. Dos japoneses? Não, é mais ali poloneses, ucranianos, alemães. Ali do sul. É do Paraná. Paraná. Sim. Próximo a São Paulo. Da região mais fria do Brasil. São Paulo é muito complicado. É assim, eu digo próximo, mas é assim, uma distância como daqui ao Porto. Mas é o que está mais ali perto. A região mais fria do Brasil, sim. Então o Algarve para mim São Paulo é demasiado perigoso, não é? São Paulo é muito perigoso. Sim. Continua? Continua assim. Acho que é uma sensação de... Pior que o Rio. Eu acho que elas andam ali... É? Já estão niveladas? Sim. Acho que sim, é uma sensação de insegurança muito grande. Sim. Porque pronto, é assim, a qualquer momento você vai ser abordado e vão te levar o telemóvel, vão te levar... Então é aquela história, tu não podes usar relógio, nem fio, nem anéis, porque arrancam tudo dedo para te tirar um anel. Ou parar no semáforo, né? Com o vidro aberto. Parar nos semáforos com o vidro aberto, é perigosíssimo. Pronto, eu acho que, de um modo geral, em Curitiba, que é a minha cidade, eu não me sentia assim tão vulnerável. Em São Paulo e o Rio, eu acho que a criminalidade é maior, apesar de, no Brasil como um todo, a criminalidade ter crescido muito. Mas eu acho que, assim, essa sensação de insegurança, de você sair de casa e não se sentir seguro. De certa forma, pronto, em Portugal, eu me sinto segura. Eu ia-te perguntar exatamente isso. Há agora por aí umas vozes que falam de percepções de violência. As pessoas não sabem bem o que é isso. Eu vivi em Nova Iorque e, por favor, não brinquem com violência, não brinquem com insegurança. Já visitei o Rio, enfim, não é? E numa situação privilegiada, não estive exposto a nada, mas as notícias saem e as pessoas contam. E eu acho que assim, é muita ideia também que eu ouço de quando eu converso com portugueses, né? Então, mas é muito perigoso, mas lá tu não pode sair com cordão, tu tem que sair mesmo, não pode ser muito arranjado, enfim. Não é bem por aí. Mas sim, eu acho que é um cuidado que aqui a gente não precisa ter tanto. Tu sais à noite sozinha. Perfeitamente. Andas por todo lado e nada te acontece. Perfeitamente. Se quiseres problemas, sabes onde os encontrar, que é aquilo que eu costumo dizer. Exatamente. Não é? Há sítios onde eles moram. Portanto, se lá vais, sujeitas-te, não é? Exatamente. Apesar do que agora se anda a verificar um pouco, é que esta coisa deste ódio que se anda aí a espalhar, anda a adulterar as coisas. Estão a fazê-las crescer, estão-lhes a dar notoriedade que não deveriam ter. Sim, não achas? Sim, concordo plenamente. Para a psicóloga, diga-me coisas. É complicado, não é? Exacerbar as coisas faz com que as pessoas sintam insegurança quando provavelmente não a sentem. Sim. Passam a ter um medo de uma coisa que nunca lhes aconteceu. A partir da percepção do outro, né? Eu passo a ter um medo a partir daquilo que o outro me diz sem ter vivido aquilo, propriamente. E sim, é preocupante, mas eu acho que, no fundo, a gente tem que estimular mesmo as pessoas a irem. Eu sempre digo, vão ao Brasil, visitem, conheçam, vão abertos, porque não é bem por aí aquilo que dizem. E, do modo geral, eu acho que sim. Eu acho que as pessoas precisam experimentar por elas próprias e não ficar só a partir da percepção do outro, daquilo que o outro nos diz. Ainda ouves música do Brasil? Eu pergunto-te isto no dia em que um tal fantástico tipo chamado Chico Buarque de Holanda faz 84 anos. Hoje. Olha só. Sim, ainda ouço música do Brasil. Foi algo que eu reparei aqui também, de certa forma. As rádios portuguesas tocam muito música do Brasil. A pior. Exato. É pior. Não é o meu estilo pessoal. Pois, o meu também não é? Mas sim, acho engraçado. Mas, às vezes, costumo colocar lá no espaço para ouvir com os utentes. Coloco música popular brasileira e digo para eles, olha, adoro essa. E muitas vezes alguns cantam junto até. Quem são os teus favoritos? Ai, adoro o Tim Maia. Adoro o Tim Maia. O Tim Maia é aquele senhor enorme, não é? Exato, adoro. Gosto muito de Paralamas do Sucesso, Tribalistas, enfim, nesse sentido. Lembras-te de uma senhora chamada Rita Lee? Com certeza, um clássico, eu conheci. Incrível. É sério. Que honra. Fantástica. Louca todos os dias. E fora da curva, né, digamos assim. Sim, completamente fora da caixa. E completamente segura de quem ela era e sem medo dos julgamentos, né? Fazia críticas incríveis.
Já sei que tens saudades do Brasil. Quando é que pensas voltar? Lá, nem que seja para férias, não é? Olha, tenho planos de voltar ao Brasil. Aham. Acho que visitar no Natal, na época de Natal. Acho que é quando me custa mais. É? Sim, é época de estar com a família, Estás a pensar né? em ir lá no próximo Natal? Hã? Estás a pensar em ir lá no próximo Natal? Com toda certeza, se tudo me permitir, sim. Aham. É assim, eu cresci no Natal, no calor, na praia. E aqui, quando eu cheguei, comecei a passar o Natal no frio, no inverno. Realmente é novo, é diferente. Mas, nesta altura isto parece o Brasil, não é? Com Como? este calorzinho, nesta altura isto parece o Brasil. Completamente. O verão é fantástico aqui para você. Sim, sim. Eu sim, gosto sim. muito de frio, caramba. Ai, olha, Está frio, a gente tapa-se, está calor, não vale a pena destapar. Até porque, e isto é interessante, no deserto, um calor horrível, as pessoas não se despem, vestem-se. é verdade, é Não é? verdade. Sim, sim. Mas tá demais, tá calor demais. Até pra mim, que venho do Brasil, tá calor demais. Está calor demais. Não, as alterações climáticas existem, ou achas que não? Completamente. Eu acho que o clima tá cada vez mais Aham. maluco, estranho, enfim, né? Esse ano, se a gente for ver, nós tivemos muito mais chuva do que de costume. Sim. E o calor também, quando vem com tudo. Nevou no Saara. Exatamente. Isto é estranho. É uma loucura. É uma loucura. Eh, É assustador. E eu acho que isso também tem um pouco a ver com o individualismo do homem, né? e isso também dá um pouco cabo da cabeça das pessoas. Exatamente. Não Acho dá? que sim. E lá vai o psicólogo outra vez. Eu acho que esse individualismo, e muitas vezes, que é alimentado, né? Na nossa cultura, de um modo geral, ok, eu tenho que fazer por mim, ok, eu tenho que pensar no meu. E esqueça um pouco que, na verdade, a consciência com o planeta, a consciência com o outro, no geral, com a sociedade no geral, tem influência no clima, nas relações, no modo geral, eu acho que sim. Sim, imagina um sítio onde está um calor horrível e de repente passa a chover muito ou estar um frio terrível. Isso entra na cabeça das pessoas. Sim, sim. Não. O clima tem influência direta no nosso humor. Exatamente, o clima é terrível, não é? No nosso humor. É comprovado, né, cientificamente, Sim, sim. que os países, enfim, as cidades onde há menos prevalência de sol, as pessoas têm maior tendência a suicídio, a depressão, enfim. Sim. O clima influencia muito no humor e acho que até também, se a gente for pensar em Inglaterra, Irlanda, principalmente na altura do inverno, quando as pessoas saem para trabalhar e tá à noite. E trabalham dentro de um sítio fechado. E quando voltam para casa, continua à noite. Mesmo. Isso tem muita influência no nosso humor, na nossa forma de estar, enfim. A taxa de suicídio lá para o norte da Europa é complicada. Aqui em Portugal é no Alentejo, curiosamente. Pois É o sítio mais quente, ou um dos sítios mais quentes. Portanto, de um lado ao do outro, os extremos tocam-se, não é? É um horror. Completamente. Acho que tudo que é extremo Pois, é um horror. é um horror. Então, sim, até para o clima. Olha, estamos quase a chegar ao fim, mas vamos olhar para o futuro, está bem? Ok. O que é que sonhas ainda fazer no Lagos, na Apex ou na tua vida nos próximos anos? Ok, acho que com relação ao Lacos e a Apex, seria mesmo aprofundar esse trabalho em torno das famílias e da comunidade. Aham. Trazer maior inclusão e maior visibilidade para essas pessoas. Eu acho que a essência está aí. Ok. Com relação à psicologia, eu acho que seria, de um modo geral, trazer maior visibilidade e apoio psicológico digno para todas as pessoas. Digno e consistente. Para todas as pessoas, acho que seria um sonho. E acredito que é isso, Fernando. Para já é isso. Para já é isso. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado pelas tuas ideias, acima de tudo pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Foi uma conversa cheia de escuta e presença. É giro. Aprendemos hoje que a inclusão também se constrói em silêncio, não é? No espaço seguro de uma conversa, na coragem de pedir ajuda, que é preciso, não é? É preciso coragem para pedir ajuda. Sim, sim. E se eu pudesse deixar aqui um recado... Podes, deves. As pessoas façam terapia, busquem ajuda, porque faz bem, é importante. E é isso, acho que é isso. Façam terapia, sim. Bem, a todos os que nos ouvem, a saúde mental não é um luxo, não é um mimo, é fundação. Se cuidarmos do invisível, o visível floresce. Acreditas nisso também? Com toda certeza. Até à próxima, Stephanie. Até à próxima. E para o outro lado, até à próxima. E não se esqueçam, partilhem este episódio, comentem e vamos juntos criar ondas de impacto? Espero bem que sim. Até à próxima. Até à próxima.
Neste episódio destacamos alguns pensamentos. Nós temos lá utentes que têm muita intenção de integrar o mercado de trabalho e são plenamente capazes disso. De certa forma, ainda falta com que a sociedade esteja mais aberta para isso. E o Ambim vem com essa ideia inovadora, inclusiva, e é incrível. Eu acho que eles se sentem muito felizes e capazes de poder executar essas tarefas e ter influência ativa na sociedade. Eu creio que vai haver novidades agora próximo, não é? Com certeza, espero que sim, estamos otimistas nesse sentido. Porque as pessoas têm aquela ideia de que o psicólogo tem resposta para tudo, tem respostas prontas e... Sim. E não é por aí. Não tem mesmo, pois não? Não. Muitas vezes é assim, acho que a gente caminha em conjunto com a pessoa, mas as respostas quem tem é ela, afinal. Quem conhece ela melhor do que ela própria? Ninguém. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Ondas de Impacto. Se este tema despertou o seu interesse, convidamo-lo a explorar mais sobre o assunto e a visitar-nos em inclusão.pt para ampliar o conhecimento sobre os desafios e as soluções que discutimos hoje. E se aprecia o nosso conteúdo, não se esqueça de subscrever Ondas de Impacto na sua plataforma de podcast favorita. Deixe também a sua avaliação, pois ela ajudar-nos-á a alcançar mais pessoas e a criar mais impacto. Voltamos em breve com novos temas e histórias inspiradoras. Até lá, continua a fazer parte desta onda de transformação. Ser cuidador é um ato de amor, mas quem cuida também precisa de apoio. O projeto WeCare da Apexa está aqui para ajudar. Capacite-se, fortaleça a sua rede de suporte e melhore a sua qualidade de vida, porque cuidar de si é o primeiro passo para cuidar de quem mais ama. Saiba mais em wecare.pt. Cuidadores também merecem cuidado. Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos.